Palavra do Senhor para a sua vida nesta manhã, no livro de Romanos. Depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, livro de Atos e então Romanos. Romanos capítulo 5, vamos ler e meditar o capítulo 5, verso 20 até capítulo 6, verso 4. Romanos 5, 20 a 6, 4. Palavra de Deus que encontra esta igreja e você então para edificá-lo. Batismo proclamador. Batismo proclamador. Romanos 5, 20 a 6, 4. Apóstolo Paulo, autor desta carta, livro, inspirado pelo Espírito Santo, então é a palavra de Deus que nos fala nesta manhã, que ela encontre sua mente e coração preparados para ser abençoados por ela nesta manhã. E diz assim o apóstolo: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O texto diz que a graça, reinando pela justiça, nos concedeu a vida eterna. E a pergunta no verso 1 do capítulo 6 é esta: continuaremos então pecando para que a graça aumente? E a resposta categórica é esta: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? E o verso 13, 4 dizem: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Esta é a palavra do Senhor que chega ao seu coração. Ao ler esse texto, sou levado a recordar o meu batismo. Eu era um adolescente, entendi o Evangelho, cheguei à contrição e à confissão do Evangelho e fui levado ao batismo lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste, muito tempo atrás. Mas o que é que eu, obedecendo a palavra de Deus e debaixo da autoridade da igreja, estava fazendo naquele dia em que fui batizado? O que é que eu estava fazendo ao ser batizado pela igreja do Senhor? Nesses dias, nesses domingos, nós estamos celebrando batismos aqui. O que é que nós estamos fazendo? O que é que isso significa? O batismo é uma proclamação, ele é proclamador. Segundo a palavra de Deus que lemos aqui, o batismo ele anuncia verdades e realidades. O batismo então lhe proclama de forma muito clara, lhe proclama como o simbolismo evidente. Ele proclama através desse símbolo que é muito claro, não é confuso, só não entende quem não quer. Lendo a palavra de Deus esta manhã, vemos isso de forma muito clara. O batizar
é algo muito evidente no que ele significa. E aqui nós temos o texto dizendo: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Aí está a afirmativa do texto. E mais diz: como Cristo foi ressuscitado dos mortos, também nós vivamos uma nova vida, isto é, vivamos como ressuscitados, como Ele, como quem morreu e nasceu de novo para uma nova vida. Em tudo isto aqui nós encontramos uma simbologia. Encontramos o batismo como um grande símbolo. O que é um símbolo? Símbolo é algo que se coloca no lugar de uma realidade. O símbolo não é a realidade, ele aponta, ele fala de uma realidade. Há muitas formas de símbolos, poderíamos pensar, por exemplo, na bandeira do Brasil. O que é a bandeira do Brasil? É o Brasil? Não. Ela representa o Brasil. Ela aponta para o Brasil. Se o Brasil como nação não existisse, mas se alguém inventasse a bandeira do jeito que ela é, como nós temos, o que seria aquela bandeira? Nada. Um objeto em si que não teria nenhum significado maior. Seria um pedaço de pano colorido. Mas como símbolo, então ela ganha toda uma riqueza, porque um pedaço de pano colorido que fala, representa uma grande nação. Esse é o símbolo. O símbolo é importante na medida em que ele representa uma realidade que é muito maior do que ele. E aqui nós estamos nesse texto vendo o apóstolo Paulo falar do batismo como este grande símbolo. Um símbolo de um morrer e um símbolo de ressuscitar. Lembrando, a palavra batismo é uma palavra que foi dada a nós no português pela língua grega antiga. Nos tempos lá dos apóstolos, no tempo de Jesus, o mundo dominado pelos romanos era um mundo que usava o grego como a língua internacional. Alguma coisa como o inglês é hoje. E uma forma particular do grego, que era o grego chamado koiné, que era a forma de comunicação entre os povos. E por isso o Novo Testamento foi escrito em koiné, na língua grega antiga. E assim foi com esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E então a palavra batismo vem dessa língua para a nossa. Quando os tradutores traduziram a Bíblia, chegando à palavra batismo, eles entenderam que é uma palavra que é muito técnica dentro da fé cristã. E preferiram não traduzi-la, mas transliteraram o termo e a palavra. A palavra batismo vem então na língua grega, na sua forma original, baptismos, que quer dizer simplesmente imergir, submergir, colocar debaixo d'água. Esse é o sentido do termo batismo. Mas, ao invés de traduzi-lo, quando chegava o termo batismo ou a forma verbal batizar, eles não traduziam, mas criaram esta palavra no português, transliterando, pegando a palavra do grego e dando o som aportuguesado para ela. O texto aqui diz: todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. Se fosse traduzir e não transliterar, seria todos nós que fomos imergidos, submersos em Cristo Jesus, colocados debaixo d'água em Cristo Jesus. E aí está então o sentido do símbolo, e fica tudo muito claro, porque o texto vai falar do que sermos sepultados com Cristo. O texto vai falar sobre sermos ressuscitados com Cristo. Essa dinâmica, esse drama do batismo, ser colocado debaixo d'água, isto é, ser submerso em Cristo e saindo das águas, ressuscitado em Cristo Jesus. Fala de um morrer e de um renascer. De um morrer e um renascer. Esse é o batismo, esta é a ideia do batismo. Nós encontramos alguns textos da Bíblia sobre o batismo e todos eles têm sua função. E a função é muito clara. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Jesus em relação ao batismo. Ele foi batizado no batismo de João Batista, que era o batismo do arrependimento, e ele diz que assim ele fazia para se identificar plenamente conosco. Em Mateus capítulo 3, nós temos a narrativa do batismo de Jesus, e diz assim, Mateus 3, 16 a 17, assim que Jesus
foi batizado, isto é, foi submerso na água. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em que me agrado. Nós temos aqui a voz de Deus Pai, nós temos aqui a presença do Espírito Santo como que numa forma de uma pomba, e nós temos a presença de Deus, o Filho Jesus Cristo, o Filho amado em quem me agrado. Mas veja a dinâmica aí do drama muito claro. Jesus entra na água, ele é submerso à água e sai da água. Essa é a dinâmica, este é o drama do batismo, e que fala do que? De um morrer e um nascer no batismo cristão, depois então instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. Nós vamos encontrar em Atos capítulo 8, o texto não de um exemplo primeiramente, é um exemplo também, mas de forma mais completa, o processo todo batismal. Lá nós temos aquele homem, o eunuco da Etiópia, ali da África, que foi a Jerusalém para adorar, porque ele entendia que o Deus revelado na fé judaica, o Deus único, verdadeiro, era o Deus que devia ser buscado. Então ele estava buscando a fé revelada pelo Velho Testamento, e ele foi a Jerusalém para participar das festividades religiosas. Ele está voltando, e ali o Espírito Santo intervém e coloca no caminho dele Filipe, um dos líderes da igreja de Jerusalém. E Filipe então aproxima, e este homem está sedento, está lendo o Velho Testamento, está lendo o profeta Isaías, capítulo 53. Isaías fala do Messias como servo sofredor, que morreria pelos nossos pecados. E então ele pergunta a Filipe do que é que o profeta está falando aqui exatamente. E Filipe começa a usar aquela passagem e outras para mostrar a ele que se trata do Messias, e o Messias que veio, que havia morrido há pouco tempo ali em Jerusalém, Jesus Cristo, anuncia o evangelho para ele. Então aquele homem ouve o evangelho em primeiro lugar. E aí ele chega à contrição e ali a aceitar o evangelho, e ele faz a grande pergunta a Filipe: o que é que me impede de ser batizado? Aqui tem água, eles estavam no caminho, e vem então um corpo de água grande. O que é que me impede de ser batizado? Eu já recebi Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está perguntando qual é a condição para alguém ser levado ao batismo. O que é que me impede de ser batizado? Para alguém ir ao batismo, o que é que ele precisa? E então Filipe diz a ele: é preciso crer de todo o coração neste evangelho, em Jesus Cristo. E ele diz: sim, eu creio. E aí então, primeiramente havendo a confissão, e depois então ele é levado ao batismo ali naquele lugar. E o texto diz que eles entraram na água e que ele foi batizado, ele foi submerso na água. E o texto diz claramente, eles saíram da água. Aí está toda uma descrição do processo batismal. E aqui nesse texto de Romanos, nós encontramos o que podemos chamar da teologia do batismo. Qual é a verdade sobre Deus em nós nesse texto, particularmente, ou melhor ainda, no batismo? É o grande drama e o símbolo do morrer e renascer. A imersão nas águas fala desta verdade. No século XVI, existiu o grande teólogo João Calvino, lá em Genebra, na Suíça. Realizou uma grande obra, impactou aquela cultura de tal forma que até hoje eles colhem os benefícios da obra que foi realizada. João Calvino, um homem de Deus, um homem que escreveu bastante e profundamente, e sua obra principal é chamada de Institutas. Mas este homem com o qual nós concordamos e que nos edifica quando lemos as suas obras, há um aspecto em que discordamos dele. No livro Institutas, no livro 4, capítulo 15, ele diz: se a pessoa batizada deve ser totalmente imersa, ou deve ser apenas aspergida com água,
Não é de menor importância, as igrejas devem ter a liberdade de adotar qualquer uma delas, de acordo com a diversidade de climas. Embora seja evidente que o termo batizar significa submergir e que esta era a forma usada pela igreja primitiva. Este homem é um homem muito fiel à palavra de Deus. É um dos reformadores protestantes, marcou a história. Somos abençoados pela obra dele. Mas aqui está um momento quando nós entendemos que João Calvino, infelizmente, fracassa diante da palavra de Deus. O que ele está dizendo é que a forma de batizar, cada igreja pode escolher como quer, em cada cultura, em cada lugar. Mas ele termina dizendo que ele reconhece que o termo na palavra de Deus significa submergir. E ele reconhece que esta era a forma usada pela igreja primitiva. Algum de nós, algum ser humano, algum líder da igreja do Senhor, tem direito de dar a liberdade para as igrejas fazer diferente do que a palavra de Deus diz? Certamente que não. Esse é um momento em que faltou ao Calvino esse posicionamento. Se a palavra de Deus diz batizar, diz submergir, eu e você em nenhuma igreja tem liberdade de fazer diferente. Calvino não poderia jamais desautorizar a palavra de Deus. Ele não é a palavra de Deus. Ele, como todo teólogo, está debaixo da palavra de Deus. Como ele mesmo reconheceria a verdade da reforma, somente as Escrituras, só as Escrituras, somente as Escrituras é autoridade sobre nós. E ela é muito clara e ele até reconhece. O termo é submergir e era a prática da igreja, porque a igreja primitiva fazia conforme a palavra dizia. E eu e você não podemos mudar isto, de forma nenhuma. É o que está na palavra. Ele não poderia ter feito isto. E mais, ao eliminar o submergir, ao eliminar o batizar e adotar qualquer forma, simplesmente esvazia todo o simbolismo do batismo, que é sepultar e renascer. Vai embora, vai embora. Se adotar o batismo por aspersão, apenas umas gotas na cabeça, por exemplo, a figura, o símbolo do batismo, o rico símbolo do batismo, desaparece. Infelizmente, não podemos, infelizmente Calvino caminhou nessa direção e não podemos concordar. A verdade é que o batismo lhe proclama um símbolo muito evidente. É um símbolo apenas. Um símbolo físico, mas que fala de uma verdade espiritual. Um símbolo que então, acontecendo no âmbito físico, ele é menor, porque ele fala de algo superior, que é a realidade espiritual, aquilo que acontece no mais íntimo do ser humano. O batismo lhe proclama então um símbolo, e através de um símbolo muito evidente. Não é algo que está obscuro e que não podemos entender. Aqui está claramente na palavra de Deus como é que deve ser o batismo. E o batismo lhe proclama o poder da graça. Simplesmente isso. O batismo não proclama o poder do batismo. O batismo não proclama o poder de uma igreja. O batismo proclama o poder da graça. Onde aumentou o pecado, diz o apóstolo Paulo no texto bíblico, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A questão toda no contexto aqui é a graça de Deus. E é na discussão dessa questão do transbordar da graça sobre o pecado nosso, isto ela é maior do que o nosso pecado, é nesse transbordar da graça que ele vai entrar com a questão do batismo, o simbolismo do batismo, o morrer como Cristo morreu, pela fé morrer com ele e renascer para uma nova vida como Cristo ressuscitou. Mas tudo isto depende da graça, exige a graça. Sem a presença da graça não há o batismo. Repito, sem a presença da graça não há o batismo. Aí se torna apenas um banho, um belo de um banho até, mas que não representa nada. Não é um símbolo
que tem uma realidade por detrás dele. É preciso a ação e o poder da graça. É preciso que a graça transborde em nossas vidas. Isto é, que chegue a graça de Deus em Cristo em nós, de uma forma tal que seja maior que o nosso pecar, a fim de que sejamos perdoados do nosso pecar, sejamos libertos de uma vida escrava ao pecado e encontremos uma nova vida a partir de Cristo Jesus. Então, onde o pecado aumentou, transbordou a graça. E ele continua dizendo, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine para conceder vida eterna. Que a graça reine para conceder a vida eterna, isto é, este renascer, reine para conceder a vida, esse renascer, nova vida em Cristo Jesus. O batismo, então, proclama o quê? O poder da graça. É preciso primeiro a graça chegar à minha vida para depois eu ir ao batismo. Esta ordem não pode ser invertida, ou então o símbolo não ter nenhuma realidade por detrás, ele é vazio, aponta para nada. Imagine uma placa simbólica, então, uma seta que diz Bragança, Bragança. Mas essa placa está colocada no lugar errado. Está colocado, vamos dizer, lá num outro estado, no meio do nada. Não há nada lá, e está a placa Bragança. Ela se torna vazia. Agora, se ela estiver na rodovia Fernão Dias, onde há a entrada de Bragança, e lá está essa placa, ela então tem todo um peso e um significado real, porque há uma cidade Bragança ali imediatamente. Ela fala dessa cidade, essa cidade está ali. O batismo sem a ação da graça, chegar o primeiro, a graça de Deus na minha vida, ele nada significa, é isto que o apóstolo Paulo está apontando aqui. Mas porque a graça chegou, aí o batismo é este símbolo rico. Há uma realidade tremenda através dele. É o poder da graça. Fomos batizados em Cristo Jesus, diz ele. Fomos batizados em Cristo. Este em quer dizer em relação a ele, debaixo dele, envolvido com ele, através da obra dele, vida é obra dele. Então o batismo em Cristo fala do Evangelho, porque fala da pessoa de Jesus Cristo e o que ele fez e representa em nossas vidas. Em Cristo Jesus, o Evangelho, Cristo que veio, Deus encarnado, para andar conosco, ser um de nós, para que ele pudesse então, como um de nós, tomar o nosso lugar na cruz, apenas diferente no quê? Ele era perfeitamente justo, nada devia, e por isso ele podia tomar a culpa minha e sua, a culpa do outro, porque ele mesmo nada devia. E ele então é o sacrifício perfeito em nosso lugar na cruz. Ele paga pelos nossos pecados, é a graça de Deus, porque eu e você não poderíamos conquistar esse perdão, não poderíamos fazer por merecer. Ele diz aqui que a lei apenas agrava o pecado. Eu vou obedecer à lei de Deus, vou ficar perfeito. Não. Ao tentar obedecer à lei, você vai verificar que você não consegue absolutamente, de forma plena, e você vai se sentir mais culpado por esse caminho. Ela ressalta, diz o texto, o pecado. Ela torna evidente o pecado em nós, a lei de Deus, na sua perfeição. Mas, ao reconhecer que eu não posso, então eu olho para o sacrifício de Jesus Cristo. Cristo crucificado, morreu em meu lugar. Pela fé, eu reconheço que sou pecador, que eu preciso da morte de Cristo por mim. E então, pela fé, eu clamo pelo perdão. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, ó Deus, nos méritos de Cristo e não nos meus. Por isso que para se tornar um cristão, alguém que é renascido de novo, você precisa chegar a uma profunda convicção de que é pecador. Ninguém vai se tornar um crente se não chegar a essa conclusão, a esse peso no coração, na intimidade. Por que que as pessoas não são cristãs realmente? Não são renascidas em Cristo? Por quê? Porque para elas está tudo bem na vida delas. Talvez diz, olha, alguma coisa aqui, mas isso eu dou um jeito, eu acerto. Caminho pelos seus méritos, achando que está tudo bem com eles. Enquanto não vier esta convicção, não há possibilidade de alguém se tornar um crente, porque é preciso chegar a esse momento quando eu vejo-me morrendo com Cristo na cruz, tal é o meu pecado. Ele morreu a minha morte, eu morri com ele pela fé. Mas também, por essa graça que me concede o perdão que eu não mereço, graça e misericórdia, eu também renasço com Cristo ressurreto para uma nova vida. Uma vida com Deus e uma vida para Deus.
uma vida com Deus, mas uma vida para Deus. Em tudo que eu sou, eu faço, meu alvo, meu desejo, meu anseio é andar com Deus. E quando o pecado agora é achado na minha vida, é diferente. Se o pecado é achado na minha vida, ele me incomoda. Ele é visto como algo estranho, um corpo estranho nessa nova vida minha agora, nesse novo ser que eu sou em Cristo. Não tenho paz com ele se ele tomou conta num momento da minha vida e eu preciso confessá-lo e deixá-lo porque ele é estranho. Mas é o poder da graça de Deus em nós, então, que faz toda essa transformação. E o batismo proclama a você isto. Quando alguém é batizado, quando você é batizado, você proclama o que este símbolo evidente, que fala do morrer com Cristo, ser colocado debaixo da água, e saindo da água, o nascer com Cristo, ressuscitado nele para uma nova vida. E então você está proclamando o quê? O batismo lhe proclama o quê? O poder da graça de Deus. O evangelho de Jesus Cristo chegou àquela vida que está sendo batizado. Ali aconteceu uma nova vida, uma verdade espiritual. O batismo é apenas um símbolo. Lembrando, o batismo em si é impotente. O batismo em si é impotente. Eu posso descer as águas do batismo 10 vezes. E nada significa, porque nada acontece a não ser que primeiramente a graça de Deus atingiu o meu coração, o meu ser. Veio a convicção do pecado, veio clamar pelo perdão no Cristo crucificado, veio romper com a velha vida, veio o renascer para uma nova vida agora, para fazer e viver a vontade de Deus. A graça e então a fé em Cristo tem que vir antes do batismo. Por isso que o eunuco lá em Atos 8 pergunta: o que me impede de ser batizado? E Filipe responde: é lícito. Você pode, se você crê de todo o coração. É preciso satisfazer essa condição primeiro, antes do batismo, para que ele não seja um símbolo vazio. Ele precisa representar um morrer meu em Cristo, com Cristo, pela fé, e um renascer meu no Cristo ressurreto para uma nova vida. Aí está, então, o poder da graça neste símbolo da imersão. O batismo não é o operar da graça, mas ele simboliza e fala do operar da graça que aconteceu na minha vida. E aí, então, o batismo se torna algo tremendo, porque ele proclama algo sublime, tremendo, a ação no poder da graça de Deus em Cristo que chegou à vida do batizando. O batismo proclama muito. O batismo lhe proclama, então, a transformação de vida. A transformação de vida. O apóstolo Paulo fala da graça de Deus aqui nesta carta, livro para a igreja em Roma. E depois de falar da graça de Deus, ele levanta a pergunta que ele imagina já está na cabeça dos seus leitores: permaneceremos no pecado? Se a graça, então, ela cobre onde o pecado aumentou, ela transbordou, então vamos permanecer nós no pecado, vamos pecar mais para que a graça fique maior ainda em nossas vidas. E aí a resposta do apóstolo Paulo categórica é: de maneira nenhuma. Como vamos permanecer no pecado, nós que para ele morremos? E aí ele entra com o batismo. O símbolo do batismo que fala da verdade espiritual, que nós morremos, somos sepultados com Cristo, mas ressuscitados com ele para uma nova vida. Deus em Cristo faz algo totalmente novo em nossas vidas. Assim como Cristo foi ressuscitado, diz o verso 4, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, também nós vivamos em novidade de vida. Depois que a graça de Deus em Cristo chegou à minha vida, conforme eu testemunhei no batismo, no símbolo do batismo, eu nunca mais fui o mesmo. É verdade que há muito ainda do que Deus está fazendo na minha vida. Depois que Ele me conquistou para si em Cristo, me deu uma nova vida, Ele está trabalhando em minha vida, a sua vontade. Eu não sou ainda o que haverei de ser em Cristo, mas de forma nenhuma eu sou hoje o que já fui no passado, porque muito Deus tem realizado
que está realizando em minha vida. E assim é na vida de cada um que já foi ao batismo, porque experimentou a graça do Senhor na sua vida. É a transformação de vida. O verso 1 e 2 diz, a pergunta: continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Porque nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Há uma nova vida. E quando o pecado é achado em nós, repito mais uma vez, é diferente de antes de eu conhecer a graça. O pecado incomoda, o pecado é estranho, o pecado é algo que não é natural, mas para mim, porque a minha vida agora é uma nova vida em Cristo. O batismo proclama você o quê? Proclama a transformação da vida. O poder da graça de transformar o seu coração e a sua vida. O batismo proclama esse poder da graça de Deus realizada em Cristo, através da morte dele na cruz e da ressurreição dele. Você diria, talvez, você não conhece a minha história, a minha vida, você não conhece o pecado que está me amarrando no momento. Deixe-me dizer que a graça de Deus tem poder de transformar, seja qual for a sua situação. Eu estou enroscado emocionalmente, eu estou enroscado moralmente, Deus transforma isso em Cristo. O poder da graça transforma qualquer ser. Onde o pecado aumentou, transbordou a graça é sempre maior do que o pecado. O poder de Cristo na cruz, a morte dele e a ressurreição dele é maior do que sua falha, o seu erro e daquilo que o escraviza. É maior do que esse orgulho seu. É maior do que esse vício seu. É maior do que essas intenções impuras suas. É maior do que esse vazio que você sente, que leva você a tristezas enormes. A graça de Deus é muito maior do que qualquer miséria humana. Seja qual for a miséria do seu coração, a graça de Deus é maior do que ela. A graça do Senhor transforma e transforma completamente. O testemunho é de milhões na história através dos séculos. Cristo transformando e transformando vidas. O batismo fala do poder da graça e o poder que transforma vidas. O batismo fala daquele que desce as águas, porque a graça chegou à vida dele e o Senhor o está transformando. E o mesmo pode acontecer com você nesta manhã. Seja o que for, a graça do Senhor está aqui nesta manhã para transformá-lo. A graça do Senhor pode fazer de você algo que você nunca imaginou. Pegar você desses caminhos onde você está e nunca mais ser o mesmo. É maravilhoso. A paz com Deus chega. Tudo está em ordem entre eu e Deus, porque Cristo pagou toda a minha dívida. Está tudo em paz entre eu e Deus, porque não devo nada mais a Deus. Cristo pagou. Não depende mais dos meus méritos, mas somente dos méritos do próprio Deus por mim em Cristo, num sacrifício perfeito e absoluto. E agora a paz com Deus habita em mim. E sei que sou dele, em Cristo para todo sempre. Diz o texto aqui, que vem a graça reine para conceder a vida eterna, isto é, a vida com Deus hoje e para sempre. E agora a minha vida é de Deus, renasci, nova vida. E vou viver com Ele para sempre. Estou sempre com Ele e sou dele. E o pecado, se encontrar algum espaço na minha vida, não me rouba dele, porque Ele me resgatou para Ele em Cristo para sempre, me deu a vida eterna. Mas o pecado será estranho e Deus vai trabalhar esse pecado na minha vida, retirá-lo de lá. E a minha vida é de Deus e com Deus para sempre em Cristo. Sou filho dele. Sou filho dele. Eu tenho 2 filhas. Tantos aqui são pais e mães. Por certidão, por força legal, por realidade sanguínea, são minhas filhas. Cresceram no meu lar. Estiveram no passado debaixo da minha autoridade, da minha atitude, minha iniciativa de educá-las. Às vezes, elas desobedeceram. Não fizeram o que eu havia dito que devia ser feito. O que aconteceu naquele momento? Deixaram de ser minhas filhas. E voltariam a ser minhas filhas somente quando elas se acertassem comigo. Não!
sempre foram minhas filhas. E eu as corrigi nos seus erros, sabe por quê? Porque eram minhas filhas. E agora então, pela graça, eu sou de Deus em Cristo. Sou filho de Deus, tenho a vida eterna, a vida com Deus para sempre. Ele é meu Pai para todo sempre. E quando o erro chegar à minha vida, causa uma estranheza entre eu e ele por causa do meu coração, mas jamais deixarei de ser filho dele. E aí ele vai me corrigir, vai trabalhar, vai me levar ao arrependimento, a abandonar aquele erro, e vai ser um passo na minha vida a mais para o meu aperfeiçoamento, para eu andar mais segundo a vontade dele. Ele está trabalhando na minha vida. A graça é maravilhosa, é um andar com Deus hoje para todo sempre. A graça já chegou na sua vida? O batismo lhe proclama a maravilha dessa graça. Ele é um símbolo poderoso, porque ele fala de um grande poder, poder da graça de Deus em Cristo. Você não vai encontrar em religião nenhuma, em filosofia nenhuma, em guru nenhum, em nenhum livro de autoajuda, em nenhum influenciador, em nenhum coaching. Somente em Cristo Jesus, o poder da graça. O batismo é este símbolo que fala de que a graça simplesmente leva você à morte para a vida antiga. Morte. Não diz que você passa apenas por um mal-estar, mas a morte é radical, é poderoso para levantá-lo, como levanta das águas o batismo, para uma nova vida. O batismo lhe proclama a transformação de vida no poder de Deus em Cristo. Com muita alegria, nós sempre celebramos o batismo. Conforme os frutos e a confissão da pessoa, nós batizamos. Deus conhece o coração, nós não conhecemos. E o tempo há de provar e dizer se o batismo, o ato, o símbolo foi real ou não. Nós apenas obedecemos a palavra conforme aquilo que nos é mostrado, na nossa limitação humana. E com alegria nós realizamos sempre o batismo, porque ele proclama algo maravilhoso, mas maravilhoso de forma única. Não se encontra em nenhum outro lugar, em mais ninguém a não ser em Cristo, aquilo que o batismo representa e sobre o que ele fala. A grande questão para você nesta manhã talvez seja esta: a graça já transbordou na sua vida. Você já chegou ao morrer com Cristo pela fé e ao nascer de novo. Você já poderia ir ao batismo simbolizando isto, porque já aconteceu na sua vida, ou você não pode ainda? Lembre-se que o batismo proclama o poder da graça e não o seu poder. Por isso, esta obra da graça do morrer em Cristo e nascer de novo é algo que acontece, pode acontecer num segundo, nesta manhã, aqui agora ainda. Porque não é na questão dos seus méritos. Ei, você não entende. Eu preciso primeiro acertar isso, acertar aquilo. Eu não estou pronto ainda. Não é uma questão dos seus méritos e esforços, meu amigo, minha amiga. É uma questão do poder de Deus chegar na sua vida em Cristo. E aí é um ato de fé num instante que muda tudo. A minha vida antes de Cristo, AC, e a minha vida depois de Cristo, DC. A cruz de Cristo divide a minha existência em duas partes totalmente distintas. Que essa verdade possa chegar à sua vida nesta manhã ainda. Vamos orar. Louvamos-te, Senhor, por aquilo que o batismo representa, quando nós obedecemos esta ordenança de irmos pregar o Evangelho, batizar. Nós te louvamos porque a tua graça tem se derramado por nós em Cristo. Perdão imerecido, perdão inconquistável nos nossos esforços, mas que o Senhor nos concede. A morte que tudo cobre e pode receber o pior dos pecadores. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu grande amor,
em Cristo que se moveu até o ponto da morte na cruz. Nós te louvamos, ó Deus, porque tantos aqui já puderam proclamar e confessar pelo batismo o poder da graça e da nova vida. E oramos, ó Deus, por aquele que ainda não pode, que este seja o dia de salvação, confissão, rompimento, entrega na mediação de Cristo crucificado. Que a nova vida chegue a este coração nesta manhã também. Esta é a nossa oração em Cristo mesmo. Amém.